Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, Madhura Kadambini, né? Do Srila Vishwanath Chakravartin, passatempos escriturais com aparentes quedas de devotos puros. Com a afirmação de que após o logramento dos pés de lótus do Senhor é impossível surgirem anartas, alguém talvez pergunte como pôde Chitraketu ser culpado por ter cometido uma enorme ofensa contra o Senhor Shiva, tendo em conta que ele tivera uma audiência pessoal com o Senhor Supremo. No caso de Chitraketu, sua acidental ofensa ao Senhor Shiva foi alegórica, não real, que pode ser entendido pelo fato de que não houve nenhuma mudança em seu amor puro após ter sido amaldiçoado, ou seja, tanto antes da maldição como após assumir a forma do demônio Vritrasura. Seu tesouro de Prema Bhakti era evidente. O que é de grande significância é que, posteriormente, Chitraketu tornou-se um associado eterno do Senhor Supremo, o que foi o verdadeiro efeito da maldição sobre ele, que era um devoto puro. Outro incidente relatado no Srimad Bhagavatam é aquele que Jaya e Vijaya ofendem os 4 Kumaras. As escrituras alegam que a razão para o seu ato deliberadamente ofensivo foi porque seu prema, seu amor pelo Senhor, motivou-os assim. Com efeito, Jaya e Vijaya oraram ao Senhor pedindo por tal situação. Meu querido Senhor Narayana, ó mestre dos semideuses, temos razões para acreditar que desejais lutar, mas não vemos um oponente apropriado para vós. Todos aqueles disponíveis são excessivamente fracos. Embora sejamos fortes, não temos inimizade para convosco. De um modo ou de outro, tornai-vos vosso inimigo e realizai vosso desejo de lutar. Nós, como vossos servos fiéis, não podemos tolerar nenhuma carência em vossa satisfação. Diminui vossa qualidade de afeição por vossos devotos e satisfazei nossa coração. Caso alguém mentalmente ofenda a posição de semelhantes devotos, ele supera essa ofensa também mentalmente, estudando apropriadamente as Escrituras. Mitigação dos anartas provenientes de atividades pecaminosas e de Bhakti. A erradicação dos anartas oriundos de pecados pretéritos ocorre da seguinte maneira. Eles são quase completamente erradicados para Ike, no estágio de Bhajana Kriya, do serviço devocional. São completamente absolvidos Purna no estágio de estabilidade, no estágio de nome Nishta, e são absolutamente destruídos sem deixar nenhum traço Atyantiki, no estágio de Ashakti, o estágio de inabalável apego ao serviço devocional. Os anartas decorrentes de Bhakti são defeitos da seguinte maneira. Os anartas decorrentes de Bhakti são desfeitos da seguinte maneira. Parcialmente desfeitos, Ekadeshavartini, no estágio de Bhajana Kriya, completamente desfeitos, Purna, no estágio de Nishta, e absolutamente desfeitos, Atyantiki, no estágio de Ruchi, o estágio de saboreamento do serviço devocional. A ciência da purificação gradual é contrária ao poder absoluto do Santo Nome. Alguém talvez objete que os estágios supracitados de extinção dos anartas não se aplicam aos devotos e cite centenas de versos, como os seguintes, por exemplo. Assim como o sol nascente dissipa de imediato toda a imensamente profunda escuridão do mundo, o santo nome do Senhor, mesmo se cantado uma única vez, dissipa todas as reações da vida pecaminosa do ser vivo. Todas as glórias ao santo nome do Senhor, aquele que outorga auspiciosidade ao todo o universo. Outro.
Meu Senhor, não é impossível que alguém se livre imediatamente de toda contaminação material em razão de ver-vos, para não falar da purificação completa que decorre de ver-vos. A mera audição de vosso santo nome, mesmo uma única vez, é suficiente para que mesmo os chandalas, os homens de classe mais baixa, livrem-se de toda a contaminação do mundo material. Isso é o verso Madbhagavata, né? Há também o caso de Ajamila, no qual, simplesmente por proferir a sombra do nome do Senhor, Namabasa, uma vez todos os seus anartas, até a vilha, a ignorância, a causa raiz do condicionamento material, foram removidos, e ele alcançou os pés de lótus do Senhor. Tudo isso é verdade, ninguém deve duvidar que o santo nome possui, em todos os casos, esse poder inestimável. A despeito disso, o santo nome, estando descontente com as ofensas cometidas contra ele, recolhe suas potências e não se manifesta em plenitude. É unicamente esta razão pela qual tendências pecaminosas ainda persistem, mas enquanto cantam o santo nome com ofensas, entretanto, tais praticantes do serviço devocional jamais são atacados pelos servos da morte, como se declara no Bhagavata, né? Ele vai citar aqui os versos do Bhagavata. Embora não tenham conhecido Krishna plenamente, aqueles que, mesmo que apenas uma vez renderam-se por inteiro aos seus pés de lótus, atraídos de alguma maneira por seu nome, por sua forma, por suas qualidades e seus passatempos, livram-se por completo de todas as reações pecaminosas, visto que aceitaram um verdadeiro método de redenção. Nem mesmo em sonho, essas pessoas veem Jama ou seus lacaios, os quais andam equipados com cordas para amarrar os pecadores. Outro verso aí. Jama e seus lacaios, no verso citado, também pode significar o processo de Ashtanga Yoga, que começa com Jama e então prossegue com Niyama e assim por diante. O significado então passa a ser, para essa pessoa, não existe necessidade de outros métodos purificatórios. Esse foi o comentário, né? Bom, citando Padma Purana, na discussão das 10 ofensas, citado no Haribhakti-vilasa, diz: cometendo atividades pecaminosas, apoiando-se na força do cantar do santo nome, a pessoa é incapaz de purificar-se mesmo que pratique por milhares de anos as regulações que começam com Jama e Niyama e assim por diante. O caso do ofensor que perde a misericórdia do nome é similar a um subordinado que é ofensivo para com o seu senhor imensamente rico e poderoso, e consequentemente capaz de providenciar suas necessidades. Devido à sua postura ofensiva, nega-se-lhe o devido cuidado e ele é tratado com indiferença pelo Senhor, em virtude de que empobrece e sofre de aflições de todo tipo. Deve-se entender que quando um senhor tão capaz negligencia um servo ofensivo, ninguém mais é capaz de ajudá-lo. No entanto, caso o servo novamente volte a si, compreenda os sentimentos internos do seu senhor e então se empenhe em agradá-lo, o Senhor gradualmente mostra-lhe misericórdia em proporção ao que o sofrimento do ofensor em reparação é findado. Similarmente, se uma pessoa sinceramente serve aos devotos, as Escrituras e o mestre espiritual, isso invoca a misericórdia do santo nome, que em reciprocidade exonera as tendências pervertidas do devoto. Deste modo, ninguém pode argumentar contra a eliminação gradual dos anartas. A existência de ofensa se faz conhecer por seus resultados. É inaceitável que alguém clame jamais ter cometido alguma ofensa contra o santo nome. Haja vista que tudo é facilmente discernível por meio dos seus resultados, quer sejam resultados de ações recentes ou pretéritas. Caso alguém cante continuamente o santo nome por um longo período, e mesmo assim os sinais do amor a Deus não se tornem manifestos, podemos entender, então, que a causa disso é a presença de namaparadas, ofensas contra o santo nome. O seguinte verso, Madhbhagavata, explica isso, né? Certamente tem o coração de aço aquele que, a despeito de cantar o santo nome do Senhor com concentração, não muda seu coração, não vê seus olhos encherem-se de lágrimas, nem experimenta arrepios. Padma Purana traz a seguinte declaração:
Ó melhor dos Brahmanas, quais são as ofensas contra o santo nome, as quais fazem com que a pessoa perca toda a piedade e passe a projetar conceitos materiais em objetos e tópicos transcendentais? Em outras palavras, embora ouvir e cantar os santos nomes, as qualidades do Senhor e assim por diante outorguem prema, embora visitar lugares de peregrinação ligados a passatempos do Senhor conceda perfeição ao peregrino, e embora honrar regularmente as sobras alimentadas do Senhor subjugue os sentidos, a natureza das ofensas contra o santo nome é tão destrutiva que, muitíssimo embora sejam completamente espirituais, essas atividades parecem mundanas para o ofensor. Por resultarem neste fenômeno, podemos entender quão sérias são as namaparadas. Assustado, alguém talvez pergunte: o que está sendo dito é que alguém que comete namaparada torna-se avesso ao Senhor e, consequentemente, é incapaz de refugiar-se ao mestre espiritual e executar as atividades devocionais? Sim, da mesma forma que durante uma febre intensa, tendo perdido todo apetite por alimento, uma pessoa vê-se impossibilitada de comer. Uma pessoa que comete uma ofensa grave perde o seu apego por ouvir e cantar e executar atividades devocionais. Não há dúvida quanto a isso. Contudo, quando a febre, com o tempo, diminui, algum gosto por alimentos se desenvolve, mesmo então alimentos nutritivos como leite e arroz não podem oferecer plenamente seu poder de nutrição para uma pessoa sofrendo de febre crônica. Eles concedem algum benefício, mas não podem livrar a pessoa de uma condição debilitada. Porém, uma dieta associada ao medicamento pode, com o tempo, restabelecer a potência normal do alimento. Pode ser utilizado pelo corpo. Analogamente, após um longo período de sofrendo os efeitos da parada, a intensidade de tais efeitos é reduzida e o devoto desenvolve algum gosto, qualificando-se novamente para Bhakti. Mediante repetidas doses de ouvir e cantar o nome do Senhor e mediante a execução de outros processos devocionais, gradualmente tudo é revelado em progressão natural. Assim é, né? Então vamos lá, glossário. Aishi Shakti é a potência controladora divina. Isha significa o Senhor, amo, o controle supremo, né? A canção. A canção é. Como que escreve Isha? Isha é I-S-A. Isha. Com esse acento assim no S em cima, né? Então tá. Amala Bolite Prabhu, Sebastião Taco, minhas riquezas, membros, familiares, lar e posse são seus. E é por isso que eu os projeto. Os projetos. Bom. Proteio. Os protejo. Tá. Era Daran. Então de novo. Bom, minhas riquezas, membros, familiares, lar e posse são seus. E é por isso que eu os protejo. Sou apenas o seu servo. Né? Agora já o Siddhanta aí. As escrituras sábias encorajam buscadores sinceros a distinguir a realidade da ilusão pela utilização do intelecto de acordo com a verdade revelada. Bom, o outro. O Gita vem do Bhishma Parva, que é uma seção do Mahabharata. A outra. O primeiro capítulo é o centro do Gita, porque Krishna dirige a carruagem de Arjuna, e isso significa que Krishna fica subjugado pelo amor do seu devoto. E a outra, a última aí. Sem ingresso de Ladini Shakti não existe possibilidade do prema. Filosofando. O homem deseja tantas coisas, no entanto, precisa de tão pouco. O Haribhakti Vilash. A Maria ouviu que a gente estava falando. Tudo bem. Ainda bem que a gente não falou muito mal, né? O texto, hoje é o texto. Qual o texto que está aí?
Ontem foi 45. E Então, esse hoje já é o tem 51. Hoje é os 50, então. Não, acho que já foi 49 e 50. Não, mas é porque eu não tô fazendo muito. É o 47 ou 50 hoje, tá? Tá, vamos lá. Mas foi bom que ela já mandou. Eu já mandei pra ela, ela já mandou. E era Dorani o meu também. Então vai, é o 47 ou 50, né? A gente fez meio resumido aqui. Bom, tá falando do mestre espiritual, né? É Brahmana, né? Que tá falando dele, né? Ele deveria mostrar sua misericórdia aos membros de todos os Varnas, dando a eles iniciação. Na ausência de tal Brahmana, um Brahmana qualificado, um Kshatriya, o qual é pacífico, sempre fixo nos pensamentos do Senhor Supremo, coração puro, conhecedor de todas as coisas, conhecedor do Shastra, sempre ocupado em atividades piedosas, que recebeu iniciação de mantras dos seus próprios mestres espirituais, é capaz de dar iniciação de outra forma, não. Ok? A gente vai continuar aí, nesse verso. E os versinhos, né? Verso Yat Kripa Tam Aham Vande. É a última linha, parece. Não, Penúltima, né? Então, Yat é cuja misericórdia. Yat Kripa, né? Cuja misericórdia. Tam. Tam Aham. Eu, né? E Vande, oro, né? Imploro, ofereço. Bom, reverência. Bom, 111 versinhos a serem relembrados. Chakudham no Dilogei. O 68, Surasya Dhara, Vishita Duratera. E o 25, Matitama Gata Prana.